Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu vou fazer um vídeo que me pedem muito, estão me pedindo muito, desde que eu comecei a vlogar nesse ano, que é sobre como eu faço as listas fracionadas. Bom, esse ano eu adotei um novo método, que é basicamente espaçar e fracionar as listas. E não tem muito segredo, não vai ser um vídeo muito longo, porque não tem nenhuma estratégia bizarra. Eu só tô tentando fazer o básico bem feito. A única coisa que precisa ter é muita organização. Então, para esse ano, eu tô usando uma agenda, que é o que tem me salvado. Eu sempre comentei com vocês que eu nunca gostei muito de usar a agenda porque eu me perdia. Mas para a estratégia que eu vim pensando para esse ano, não tinha como não usar, porque eu queria fracionar as listas. Eu sempre tive muita dificuldade em exatas e eu sinto que faltava retornar em certos assuntos, porque às vezes quando eu via aula e fazia uma lista, eu conseguia entender. O problema é que você tem que manter a prática muito inativa, é igual fazer redação. Você só vai melhorar em redação quando você pratica muito, você testa estratégias e aí dá certo, você pega umas manhas, né, pulo do gato. Enfim, então eu precisava fazer muito isso para principalmente exatas. Então eu faço essa estratégia que eu vou falar para vocês, eu faço majoritariamente para física, química e matemática. Biologia, história, geografia e as demais matérias, eu não sinto tanta necessidade de fazer isso porque o Anki me ajuda muito. Então Anki para biologia, Anki para geografia, linguagens e humanas já me ajuda muito. Só que eu sentia que o Anki não bastava para exatas. Então não bastava eu colocar fórmula lá, porque só saber a fórmula não significa necessariamente que você vai conseguir desenvolver um exercício. Então eu precisava de uma revisão um pouco mais sólida e além de provas antigas também, porque eu já fazia provas antigas, só que eu sentia falta da lista mesmo, sabe? Então, sobre o espaçamento de lista, eu nunca faço a lista de exercício no mesmo dia que eu vi a aula. Isso é muito importante. Eu vejo a aula hoje e, no mínimo, eu faço amanhã. Mas é difícil quando eu já coloco pro dia seguinte. Geralmente eu coloco 2, 3 dias depois. Às vezes, tipo, hoje é sexta, às vezes eu só vou colocar... Hoje é quinta, na real, mas enfim, se fosse sexta, eu só colocaria pra semana seguinte. Enfim, eu nunca faço exercício no mesmo dia da aula. Acho que isso é um ponto importante também. E sobre o fracionamento, eu comecei a não achar tão produtivo fazer todos os exercícios da lista de uma vez. E, de fato, não era para mim. Então, eu pensei, bom... eu tô estudando física, matemática, principalmente todos os dias, e química também, só que química das 3 é a que eu tenho mais facilidade. Então, se eu fizer 5 exercícios de cinética, 5 de termoquímica, 5 de equilíbrio, 5 de ondulatória por dia, por exemplo, tô tentando explicar, mas é meio difícil, eu acho que na prática vocês conseguem sentir melhor no vlog. Às vezes parece que eu faço pouco exercício de um determinado tópico naquele dia, porque eu sempre vou retornar. Então, às vezes eu faço uma lista de 50, 60 exercícios de geometria, por exemplo. Eu só não faço 50, 60 exercícios de uma vez. Eu fraciono, que é muito mais proveitoso pra mim. Eu já tentei fazer a lista o máximo possível, 50% da lista, sei lá, 30 exercícios de um mesmo tópico no dia, mas pra mim não era produtivo. Então, hoje eu tô preferindo fazer 5 hoje, 5 semana que vem, 5 daqui 3 semanas de um mesmo tópico, porções pequenas a cada vez, e terminar a lista depois de um tempo. Parece meio zoado explicar, mas é porque realmente é bem intuitivo, eu acho. Então, eu vejo a mesma lista de exercício muitas vezes. Teve lista de matemática básica que eu comecei no início de fevereiro e eu fui terminar em abril, um exemplo. Aí eu fiz todos os exercícios da lista, 100% da lista. O ECE, que são exercícios muito difíceis, o de somatório, mas eu tava fazendo todos. Agora tá começando a puxar um pouquinho mais, porque eu comecei a fazer prova antiga também. Então, às vezes, esses exercícios regionais eu não tô fazendo tanto, porque eu tô tendo que selecionar. Mas, enfim, a estratégia é basicamente fracionar as listas desse jeito, e é assim que a agenda e a organização me ajuda muito. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu anoto na minha agenda todas as aulas que eu tenho pra ver no dia. Então, vamos supor, hoje eu tive aula de Eletrodinâmica 2. E eu coloquei a lista de exercício, eu vi a aula hoje, e eu coloquei ela pra fazer na segunda. Hoje é dia 2 de julho, eu coloquei pra fazer a lista, o primeiro contato com ela, dia 6 de julho. E aí, provavelmente, nesse dia, eu vou fazer uns 5 exercícios dessa lista, e aí eu venho aqui na minha agenda,
aleatoriamente, mas se é o segundo contato, eu tento pôr mais próximo. Se eu já vi a lista, sei lá, 3, 4 vezes, eu jogo mais longe, daqui um mês. E aí, sei lá, provavelmente dia 13 de julho eu entro em contato com essa lista de novo. Eu vou ver depois que eu fizer. Depois que eu fazer... enfim. Então, é assim que eu vou me organizando com a agenda. Então, por exemplo, eu ainda não organizei a agenda da semana que vem, as aulas que eu tenho pra ver, mas... É que, na verdade, acho que não vai ter nenhuma por ser férias. Mas, enfim. Eu sempre organizo isso ou domingo à noite ou segunda de manhã. Mas aqui já tem algumas listas que porque eu já entrei em contato. 8B, eu já entrei em contato com essa lista de matemática. Hidrostática 2, eu já fiz alguns exercícios. Matemática 10B também. A lista 2 de eletrodinâmica vai ser meu primeiro contato. Mas é basicamente isso, gente. A agenda tá me ajudando. E o meu feeling, enquanto eu vou fazendo as listas, eu sinto, eu preciso ver mais, eu preciso dar prioridade pra isso. E é assim que eu tô fazendo, usando a agenda. Eu nunca faço no mesmo dia, basicamente. Então, em suma, assim... Desculpa se parecer meio confuso, é realmente difícil de explicar, gente. Não tem muito segredo, é só entrar em contato, muitas vezes, com a mesma lista, com o mesmo conteúdo. E organizar de algum jeito. E o jeito que eu encontrei pra me organizar foi usando a agenda. E você vê como que é melhor pra você. Porque com a agenda eu consigo não me perder. Porque na mesma hora que eu faço os exercícios daquele dia, eu já vejo quando eu vou fazer de novo e anoto na agenda, entende? Então, resumindo, sobre o espaçamento e fracionamento das listas. Eu nunca começo uma lista de exercícios no mesmo dia da aula. Eu faço poucos exercícios por vez, mas eu entro em contato muitas vezes com a lista. Então, eu vejo a mesma lista, sei lá, mais de 5 vezes facilmente. E é isso, eu vou fracionando, é basicamente um Anki de exercício, sabe? É uma coisa espaçada, fracionada, não pesa, porque às vezes eu tô com uma lista difícil de física, tipo, nossa, óptica, eu sofri muito. Às vezes eu fazia 2 exercícios num dia da lista de óptica, eu levava muito tempo, só que eu entrei em contato com a lista muitas e muitas vezes. Ciclo de Carnot, quando eu tava vendo termologia, eu só consegui fazer na segunda fase da FUVEST de tanto que eu vi exercício de ciclo de Carnot, porque eu vi muitas vezes. Ver uma vez 50 exercícios, eu sinto que não bastava pra mim. Era muito mais produtivo eu pegar 10 dias, 5 exercícios por dia, de maneira espaçada, do que 50 exercícios de uma vez. Pra mim não parou de ter sentido. Então é basicamente isso, espero que tenha ajudado. Talvez, eu tenho pouca sensação de que eu falei, e talvez não tenha falado muito, mas eu até pensei muito antes de fazer esse vídeo, por isso que eu demorei, porque é algo meio intuitivo, meio confuso de explicar, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês da essência do que eu tô fazendo, que tem me ajudado muito, que é esse espaçamento e fracionamento de listas. Balancei a câmera, desculpa. Então me digam aqui se eu ajudei de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Mas isso na prática mesmo, vocês conseguem ver mais um pouquinho nos vlogs, né? Nos meus estúdio vlogs. E aí vocês conseguem ver eu fazendo isso na vida real. Espero que vocês tenham gostado. Não tem como eu mostrar minha agenda, porque é algo pessoal. Mas acho que deu pra entender mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!